Bom dia, boa tarde, boa noite, e sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Estamos aqui conhecendo uma nova ferramenta, que é a eSIM. A eSIM, na verdade, é um site que trabalha com dados de conforto e a partir dele a gente vai explorar uma outra ferramenta que faz a leitura de dados EPW, que são os dados de referência para estudos climáticos. Quando a gente tiver aqui, vou deixar aqui o link, ó, é app.esims.com. E aí ele tem uma série de outras ferramentas relacionadas a isso. Nós vamos focar hoje no EPW Map. Quando você clica aqui, ele vai te levar diretamente para isso. Mas ele tem uma série de outros recursos que estão ligados justamente à parte de conforto, Energy Plus e outras ferramentas que vão ser de interesse para muitas pessoas que lidam com a parte de conforto ambiental. Aqui ele abre inicialmente nesse mapa, então ele trabalha o quê? Aqui são as estações de coleta de dados climáticos de todo o globo, que estão tanto ligadas diretamente ao Energy Plus, quanto também a plataforma do Climate Change Bureau, que é uma organização que faz levantamento de dados. E aqui você tem informações sobre a própria ferramenta, ele explica de onde são esses dados, como eles são organizados e qual o uso que você pode dar, principalmente com relação às aplicações e diretamente como é que você pode, essa legalidade, né, de uso e citação desses dados. Aqui você pode fazer uma busca por coordenadas, caso você tenha interesse, para entender que uma área que você está visualizando. Então ele aqui criou primeiro aqui dentro da Inglaterra, né? E, então você tem um raio para verificar no entorno quais são as estações presentes. No caso aqui a gente vai fazer uma viagem um pouco diferente. Hoje a gente vai visitar um município no Paraná. Vamos fazer um teste aqui, um município chamado Palotina, do Paraná. Quando você clica aqui é a busca, né? Então ele vai fazer ele vai levar esse raio de 100 km para próximo ao município. Caso você tivesse interesse também, você pode fazer uma busca aqui manual, você pode arrastar e fazer a pesquisa dos dados. Cada vez que você clica no pontinho vermelho desse, ele vai te dar as informações dentro dos dados climáticos que existem. Vamos ver um exemplo aqui em torno dessa cidade, né? Palotina, uma cidade que tem feito um estudo recente. Então aqui você pode fazer uma pesquisa. Palotina em si não tem uma estação meteorológica cadastrada, ligada diretamente ao que está sendo estudado, mas nós temos cidades vizinhas com características climáticas semelhantes, principalmente por conta da região que ela está localizada, não são de longa distância, então vou até verificar em relação a Palotina, a cidade mais próxima, que é essa Marechal Cândido Rondon, ela está a cerca de 30 quilômetros, climaticamente, vamos pensar assim, ele tranquilo da gente estar trabalhando. Quando você clica em Marechal Rondon, o que ele abre, né? Ele vai dizer de onde é essa estação, do projeto Climate and Bureau. Aqui nós temos latitude, longitude, altitude desse local também, né? O ID da estação e que fontes de dados estão disponíveis ali para aquele local. Então é importante que, como se trabalha com dados climáticos, nós temos dados de diferentes séries, né? Então tem, por exemplo, essa série de 2007 até 2021, que pega mesmas informações que também está nessa outra série de 2009 até 2023. Você também pode pegar uma série completa, né, da estação segundo o INEMET. Então todas elas estão disponíveis aqui para serem trabalhadas e utilizadas. Como é que funciona, né? Vamos pegar essa série aqui do INEMET e essa série completa aqui do TMY, que são os dados anuais aqui. Então eu peço para ele adicionar a lista, essa lista a gente vai ver já já, e eu peço para ele abrir no visualizador. Ele abre uma nova aba e esse visualizador ele serve para quê? Né? Para justamente carregar aquelas informações ou detalhar o que eu tenho aqui dentro. Então ele vai dar, baseado dessa estação que eu estou estudando, né? Você pode escolher aqui qual você vai analisar. Tem a do INEMET, que eu estou olhando agora, tem a TMY também, que posso ver. As outras informações são todas iguais. O que eventualmente pode mudar é alguma questão dos dados de temperatura e precipitação, uma vez que eles estão pegando estações com coleta diferenciada, mas isso pode mudar muito pouco, a não ser que seja uma situação de topografia ou localização dentro da cidade. Aqui ele mostra inicialmente os períodos que eu chamo de períodos notáveis, são ao longo dessa série que ele construiu. Lembrando que o que é a série TMY, né? A série ela busca coletas horárias
dentro de todo esse período, desses anos coletados, para que ele construa uma série histórica de informações que possam ser aplicadas em nível de conforto do pedestre. Então, você pode trabalhar essas informações, seja para cá ou para outros softwares de análise de conforto e sustentabilidade de arquitetura e urbanismo, né? Então, aqui ele tem informações de temperatura do solo, do subsolo, dados com relação aos períodos notáveis, que é verão, inverno, primavera, quais são esses meses e como é que isso influencia com relação à qualidade das condições climáticas, né? Aqui ao lado, na aba superior, nós temos o Overview e o Early. Early é para você visualizar esses dados horários, como eu falei, né? Você constrói um gráfico baseado em uma série de variáveis e ele já te mostra a série histórica típica. Como assim a série histórica típica? De janeiro a dezembro, qual é o comportamento médio dessa variável para aquele local. Lembra que são dados horários? Então você vai ter um monte de informações para cada dia do ano, justamente porque você tem uma série histórica longa para trabalhar ali dentro, em termos de volume de dados. Aqui eu tenho o Overview, que é justamente o que? A construção daqueles gráficos, só que me permite uma manipulação, seja porque eu posso baixar essas informações, seja de temperatura, como ele mostra aqui, bulbo seco, mínimas e máximas de bulbo seco e bulbo úmido. Então isso me dá uma série que eu posso trabalhar a questão de conforto de uma maneira muito mais segura e tranquila. Dados de radiação solar, como é que está a distribuição dessa radiação solar média ao longo dos meses. Então, tem dados tanto normais quanto difusos. Precipitação, que é o volume médio de precipitação que acontece naquela região. A gente consegue ter essa medida. Se fosse um estado, um local que nevasse, então ele ia aparecer também essa média de profundidade de neve, não é o caso nosso aqui no Brasil. A gente vê que tem uma sazonalidade bem diferenciada, né, da questão dos estudos de precipitação. Então, chove ao longo do ano, com alguns meses com mínimas. E o que eu achei mais legal também é a parte do vento, né? Então ele tem os dados de ventilação aqui ao longo de um ano, como é que tem esse comportamento. Aqui são o número de horas ao longo do dia em que aquele evento, aquela velocidade de vento está ali predominante. Então, para a cidade, nós temos um vento predominantemente sudeste. A gente pode ver aqui a maior presença dele, principalmente nessa velocidade aqui de brisa moderada ou brisa gentil, que eles chamam, que é essa região aqui. E também vindo de nordeste em direção ao sudeste e o oposto também, de sudeste em relação ao nordeste. Está vendo aqui, tem algumas setinhas que vão surgir nessa direção. E o mais curioso é que aqui eu tenho velocidades mais elevadas de vento, diferente dessa predominante que está aqui, que tem uma frequência um pouco menor, em comparação ao volume completo aqui. E, além disso, temos informações a nível de meses, né? Como é que isso se comporta, se aqui é um valor médio esperado, como é que isso acontece ao longo dos meses. Isso ajuda bastante em simulações, em análises com relação a posicionamento e orientação dos ventos práticas. Aqui ao lado nós temos a velocidade dos ventos representadas por classificações da Sociedade Real de Meteorologia, né? Então, o que é um vento calmo até uma brisa forte que vai influenciar os usuários ali em nível de solo. Aqui ao lado, além de eu ter a roda dos ventos, onde eu digo os pontos cardeais, essa relação de velocidade com número de horas, eu posso também trabalhar com o que eles chamam de heat map, que é o que? Um mapa de concentração. Quantas horas, mais horas eu tenho em cada setor. Então aqui, novamente, confirma o que a gente observou, não era só uma questão de velocidade e posição, mas também de predominância. Então eu tenho uma predominância da região nordeste para ventos, mas ao longo do ano existem momentos do ano em que essa predominância dança, né? Ela sai daquele ponto e desce um pouco mais para outro. Como é o caso aqui dos meses de janeiro, fevereiro, março, todo mundo é sudeste. Abril, essa frequência fica muito mais elevada, então a gente muda a cor do gráfico, e isso vai transitando ao longo do ano a partir de junho, né? Então até maio, junho se teve aquela situação e depois você vai ter uma mudança desse perfil, hora vacilando, hora variando, no caso, para sudeste, hora para sul e sudoeste, né? A direção que a gente viu na média geral do ano.
Então, com essa plataforma, espero que ajude vocês, principalmente, a visualizar esses dados de clima sem tanta burocracia e também permite que você possa fazer equiparações entre essas variáveis de maneira muito mais direta e muito mais prática. Se tiver vontade de construir um gráfico mais específico, eu recomendo clicar aqui no Overlay, que a partir do Overlay você consegue ter esses valores de temperatura, precipitação para um dia específico e o cruzamento entre eles, né? Você pode pensar alguma coisa, uma forma de cruzamento entre as informações dentro da própria plataforma. Espero ter ajudado vocês e até mais, pessoal.